Bom dia, pessoal, que você tenha muita paz no seu coração. Hoje nós vamos falar sobre Mateus 23, de 13 a 15. Me desculpe, alguém acabou de me alertar que eu tinha pulado esses versículos. É a correria, gente, me perdoe, mas hoje nós vamos falar disso, mas vocês podem seguir pelo número dos versículos nos vídeos. Aí, para seguir, vocês vão ter que ficar olhando o número dos capítulos, tá bom? Porque eu já estou lá na frente e agora estou voltando para trás para corrigir o meu erro. Mas o assunto, ele está dentro da hipocrisia dos fariseus. Todos nós procuramos uma igreja para a gente melhorar, para a gente receber a salvação. Mas isso nem sempre acontece, porque pregadores, em geral, podem ter a certeza de que eles têm o lugar garantido no céu, mas na realidade não têm. São pregadores que pregam a arte do bom viver, a política, a arte do enriquecimento pessoal, mas a palavra de Deus fica em segundo plano. Eles arranjam uma maneira de fazer com que a igreja seja algo muito popular, um show, uma coisa digna de se ver. Em toda a igreja, a palavra de Deus deve ser o assunto mais importante. Não é sobre o show. Não é falar algo muito bonito para a pessoa sair da igreja e falar: nossa, mas que show, que coisa maravilhosa. A missa, o culto foi maravilhoso. Mas deixou a desejar sobre a palavra de Deus. E Jesus está afirmando que esse tipo de pregadores, eles estão impedindo a entrada dos cristãos no reino dos céus. Então vamos conferir na palavra de Deus. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Mateus 23, 13. Jesus diz que os fariseus abandonaram a justiça de Deus. E eles estavam fazendo a própria justiça, ensinando os adeptos a fazerem o mesmo e a segui-los. Fecharam as portas do reino dos céus diante dos homens e também diante de si mesmo, por causa da justiça legalista que eles pregavam. Essa justiça legalista também aplica a uma espécie de falsa profecia, porque levava muitos a preferir a porta mais larga, que é a questão da riqueza imediata. Era isso que eles procuravam, o valor material. Então, os homens queriam também uma posição na sociedade. Eles viam os rabinos, os sacerdotes riquíssimos, vivendo da pregação da palavra de Deus. Então, eles queriam fazer o mesmo porque esses sacerdotes e rabinos eram modelos para eles. Por outro lado, Jesus Cristo estava falando que deveria preferir a porta estreita. Mas a porta estreita nem sempre traz os prazeres mundanos para a pessoa. A porta estreita é conhecida por um caminho de dificuldades, de dor, de redenção espiritual e que leva a essa porta através de Jesus. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Mateus 7, versículo 13. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Mateus 7, versículo 14. E o apóstolo Paulo está falando em Romanos 10 sobre a dedicação de muitos
que se dedicam e é sabida, mas que é por entusiasmo, não por entendimento. É o que eu estava dizendo, as pessoas procurando shows sobre a Bíblia, não o entendimento da Bíblia. Então eles estão em busca de emoções. O que nós sabemos é que muitos não têm tempo, uma vida muito corrida. Mas a prioridade é a vida, a prioridade é ganhar dinheiro, a prioridade é subir na companhia em que a gente trabalha. Bem poucos têm a prioridade de estudar a palavra de Deus. E isso deve mudar. A gente deve deixar o show de lado e procurar a verdade. Caso contrário, a gente não passa de um hipócrita como os fariseus, que diz uma coisa e faz outra, fala uma coisa que não está na Bíblia, e assiste novela, que é show maravilhoso, e pensa que a Bíblia é aquilo, é como está acontecendo na novela. Mas não, está faltando aí dedicação, menos entusiasmo e mais entendimento. A gente tem que esforçar diariamente para encontrar cada dia um minuto a mais para a gente se dedicar à palavra de Deus, porque dessa forma nós estaremos garantindo a nossa salvação. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Mateus 23, versículo 14. Este versículo não aparecia nos manuscritos originais de Mateus e foi de alguma forma, de alguma razão, acrescentado mais tarde. Mas veja o que o apóstolo Marcos diz sobre isso. No entanto, tomaram posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Marcos 12, versículo 40. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que de vocês. Mateus 23, versículo 15. Jesus estava denunciando a ganância dos escribas e dos fariseus que estavam tomando posse dos bens das viúvas de maneira desonesta. Eles esperavam aquele momento assim de muita fragilidade e se aproximavam delas. E daí eles diziam que elas estariam servindo a Deus se elas doassem aquilo que o marido tinha deixado para suporte do templo e para o trabalho dos escribas. E aí eles basicamente roubavam tudo que as viúvas tinham. E como retribuição, eles faziam longas orações por longo período de tempo. E Jesus fala que eles procuram converter as pessoas. E quando conseguem, eles tornam 2 vezes mais filhos do inferno que eles. Vocês entendem o porquê disso? Porque o gentio convertido ao judaísmo 2 vezes mais filhos do inferno que vocês. Eles rejeitaram os ensinamentos de Deus sobre a salvação. Rejeitaram Jesus como o Salvador. Então eles eram pagãos que se converteram aos fariseus e rejeitaram Jesus. E isso os tornavam 2 vezes filhos do inferno. Opondo Jesus, eles estavam convencendo o povo de que Jesus era um impostor. Muitos estavam prontos para aceitar Jesus como Salvador. Mas os escribas e fariseus eram muito convincentes e não deixavam eles aceitarem a verdade.
Que aflição os espera, especialistas da lei? Vocês se apossam da chave do conhecimento e, além de não entrarem no reino, impedem que outros entrem. Lucas 11, versículo 52. Mas por que o inferno? Vocês sabem que se nós rejeitamos Jesus como nosso Salvador, significa que também rejeitamos o pagamento que Jesus Cristo fez pelos nossos pecados. E se rejeitamos isso, nós temos que arcar com as consequências e fazer o pagamento por nós mesmos. Sim, isso não é brincadeira. Cada um fazendo isso terá que pagar o pecado por si mesmo no inferno. A pessoa deixa de ser filho de Deus para ser filho do inferno. Isso é muito sério. Essa acusação de Jesus aos fariseus, aos escribas, como hipócritas, como pessoas que só se preocupam com o exterior, cabe muito bem para nós e nossas religiões do dia de hoje. A nossa salvação deve ser prioridade. A gente deve abandonar esses lugares, essas pessoas que querem nos levar a uma falsa salvação. Que quando a gente chega na porta de entrada do céu, ela vai estar fechada para nós. Então a gente tem que tomar uma decisão muito delicada sobre isso e nos voltar para Deus. Um bom dia, muita paz, que Jesus nos abençoe abundantemente. Amém.